Um levantamento do Tribunal de Contas de Pernambuco aponta que, aqui no estado, foram gastos no ano passado, em 2023, 1 bilhão e 800 milhões de reais em obras públicas paralisadas ou com indícios de paralisação. São cerca de 1.500 contratos sem conclusão, pouco mais de 462 destes que estão com obras declaradas paralisadas pelos próprios gestores públicos. Em um ano eleitoral que se fala tanto sobre saúde, educação, mobilidade, temos que falar também sobre esses serviços que demoram tanto para chegar na vida, na rotina de quem precisa. As obras públicas, por que demoram tanto para ficar prontas? Vamos fazer essa provocação hoje aqui, conversar um pouco com os nossos convidados. Eu começo com o Dr. Carlos Calado, já agradecendo pela participação, desejando bom dia. Ele é engenheiro civil, integrante do Comitê Tecnológico Permanente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, CREA. Doutor, prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Prazer, doutor. Também com a gente, doutor Lécio Queiroz, que é consultor para negócios, ou melhor, consórcios públicos e gestão pública. Prazer recebê-lo de novo aqui na rádio. Bom dia. Bom dia, Natália. Sempre bom estar aqui. É um prazer enorme rever meus amigos aqui da Rádio Jornal e participar aqui com outros amigos. Veja que fazia um tempão que eu não vi o meu amigo Calado, estou aqui. Hoje conheci aqui o professor André, quer dizer, na realidade é sempre um prazer estar aqui. Para a gente pode ter certeza que é igual, professor. E fechando, portanto, a nossa bancada, o doutor André Albuquerque, que é mestre em gestão pública e especialista em direito administrativo. Prazer em recebê-lo, bom dia. Prazer é todo meu, bom dia. Lembrar sempre a nossa audiência que nós estamos ao vivo aqui na Rádio Jornal, para você nos acompanhar no aplicativo, no rádio, também Rádio Jornal Caruaru e Garanhuns. E claro, lá no YouTube, JC Play. Quer nos assistir, quer ouvir por lá? JC Play, pode deixar também o seu comentário. Nosso WhatsApp também valendo por aqui, 99147-8520. 99147-8520. E antes da gente começar para valer, lembrar também o nosso ouvinte e informar você que nós convidamos o Tribunal de Contas do Estado, que já tem anos faz esse monitoramento sobre as obras públicas paralisadas, inclusive esses dados que a gente trouxe na abertura do programa. No entanto, como é período eleitoral, o tribunal entende que nesse momento é melhor que o tribunal não participe desse tipo de entrevista. Então, fazendo essa ressalva, mas é claro que nós temos aqui os dados. E são dados, gente, que nos preocupam bastante. Sempre quando eu vejo na cidade, qualquer cidade, seja Recife, Olinda, no interior, você vê aquelas placas informativas de obras. Lá embaixo, quando é placa com recurso federal, bem na parte assim de baixo, diz prazo de conclusão. E muitas, mas muitas vezes você olha lá, 2022. Opa, mas eu já estou em 2024. Isso acontece com muita frequência. Doutor Carlos Calado, por que a gente vê tanto isso no Brasil? Veja só, nós temos algo que eu chamo assim, causas e efeitos. E muitas vezes a gente vai olhar apenas os efeitos, aquilo que a gente está vendo e constatando, como por exemplo, as datas nas placas. E aí vem a pergunta, e por quê? Quais as causas? Então eu diria de primeira, assim, que você tem alguns pontos que eu considero de relevância. O primeiro é exatamente a questão da contratação da obra. É todo um processo legal para a contratação que muitas vezes não se mostra suficiente para fazer frente a esse tipo de dificuldade. Mas a questão legal tem algo ainda que está antes. Obra pressupõe engenharia, pressupõe técnicas. Então, você contratar uma obra sem um bom projeto, isso é muito ruim. É um passaporte para um insucesso. Então, precisa ter um projeto. E hoje, para se contratar um projeto, muitas vezes se contrata com base em pregão, com base em menor preço. Então, é algo que a gente não considera bom você contratar uma produção intelectual, um produto técnico com base em preço apenas precificação. E ainda por cima, sem levar em conta a questão da qualidade. Mas antes mesmo disso, tem algo ainda mais, que eu diria, um pouco para trás, inicial.
que se chama você ter políticas públicas, obras estruturantes e eu diria obras locais, diversificadas. Então hoje é de domínio público que há uma quantidade grande de recursos que são aplicados através de emendas parlamentares. Sim. E a gente fica sem saber se essas emendas elas estão alinhadas com um plano de desenvolvimento, um plano estruturante para o país. Então, eu não sou contra a emenda nem a aplicação localmente. Aquilo resolve um problema local. Eu não entro no mérito se está bom, se está ruim, se há desvio ou não. Não. Uma obra é sempre uma obra importante que vai atender o interesse das pessoas, tá certo? O interesse local. A questão é, você tem que ter obras estruturantes em que as obras locais elas se alinham. É feito montar, né, um tabuleiro onde cada peça tem uma lógica ali da montagem do todo. Então, a falta de uma política pública estruturante faz com que você contrate obras de forma assodada, que às vezes você não sabe nem se tem projeto. Então, isso é eu diria assim, um passo muito forte para a gente ter os efeitos por conta dessas causas, né? Claro. E ainda outras que ao longo do debate, eu não quero me estender muito, né? Depois a gente tem mais algumas coisas para colocar. E o senhor fala em obras estruturantes, aí, doutor Laércio, eu fico pensando, a gente está aqui num período de eleição, fizemos sabatinas, ouvimos aí todos os candidatos, né, postulantes à Prefeitura do Recife, e vale tanto para Recife quanto para Olinda, Paulista, Jaboatão, esses municípios do Grande Recife que a gente acaba tendo mais afinidade também no dia a dia, no contato. Eu fico pensando nessas obras estruturantes que foram ou não feitas nesses últimos 4 anos. Tem muitos gargalos, tem questões de ligação da região metropolitana e tem obras estruturantes também que eu me questiono. No que avançamos no Recife nesses últimos 4 anos? Alguém pode falar assim, mas a ponte Monteiro e Putinga foi entregue depois de 20 e tantos anos. Claro, que obra importante. Mas será que hoje essa população tem a mesma necessidade que tinha lá no passado, quando aquela ponte foi pensada? Isso também tem que vir à tona, né, doutor, para a gente pensar. Hoje, na sua visão, Grande Recife, está conseguindo pensar de maneira estruturada, obras para atender ao grande público, à comunidade em geral? Estamos com planejamento ou sem planejamento? Em primeiro lugar, parabéns a todos que fazem o rádio. Eu sou louco pelo rádio. Eu não posso ver o microfone. Viu? Hoje é o Dia Nacional do Rádio. É verdade, bem lembrado. Né? Então, todos os que fazem rádio, aonde for de rádio, é importante, porque para mim o rádio é o arauto do povo. Para mim é o principal instrumento de informação do povo. Né? Então, parabéns a todos. Prazer enorme estar aqui. Eu queria dizer, Natália, que você sempre provoca. E é sempre bom essa provocação. Veja o seguinte, o que é preciso entender o que é obras estruturantes? Mas vamos voltar um pouquinho. Veja, você disse aí, e eu lamento aqui não estar o pessoal do Tribunal de Contas, porque a legislação, ela diz que você não pode ter nenhuma obra que ela não tenha começo, meio e fim. Então, para isso, há uma coisa chamada orçamento. E cada orçamento tem uma rubrica, onde tem os valores correspondentes. Eu quero fazer um hospital, eu quero fazer um posto médico, eu quero fazer uma escola, eu quero fazer um pavimento, eu quero fazer o saneamento. Então, ali vai ter a rubrica adequada e vai ter também os valores. Ora, se eu tenho valor e eu vou fazer uma obra estruturante e essa obra ela se enquadra dentro de uma rubrica, não há motivo para que essa obra não dê continuidade até o seu final. Por quê? Porque o dinheiro está garantido. Eu sei de onde vai sair, eu tenho dinheiro em caixa. Porque o projeto foi aprovado. Sim. Calado colocou aqui com muita propriedade a importância de se fazer o projeto, porque isso estava dentro do tal planejamento que não se faz. Para ver ouvir o povo, para saber se tiver. Isso que você acabou de dizer, coisa de 20 anos, de 30 anos atrás, é bem verdade que uma ponte uma ponte serve para um bocado de tempo adiante, mas na realidade existem outras coisas que não se faz quando não se ouve a população.
Aí, veja, como é que o tribunal pode dizer que tem obras inacabadas, aqui no estado são 1.000 e tantas obras, e, no entanto, você, pela legislação, você tem que prestar contas a cada quadrimestre do exercício para mandar um relatório que é online, o relatório é online para o tribunal, quer dizer, ele recebe. Então, o tribunal está acompanhando muito claramente aquilo que o prefeito A, a prefeita B está fazendo para poder fazer lá. Então, não há motivo para o tribunal não pressionar aquela obra para ela sair. Não há motivo, com todo respeito a todos, que eu tenho o maior respeito mesmo aos técnicos do tribunal, todos os tribunais, mas isso daqui de Pernambuco, os técnicos são muito bons, é um corpo técnico muito bom. Na realidade, acho que falta gente, porque eu acredito que o tamanho a demanda é muito grande, mas independente disso, isso é online. Se isso vai online, lá, eu mandei um projeto, o tribunal aprova um processo licitatório. Normalmente os processos licitatórios de maior valor, o tribunal observa com mais detalhe, obviamente. Então, se ele observa com mais detalhe, ele faz o acompanhamento. Ora, se está havendo algum desgaste de tempo na execução daquela obra, seja obra qual seja, o tribunal tinha que estar cobrando. Eu acho deprimente, com todo respeito, já disse, é você ver, para o ano, agora, vai assumir os novos prefeitos, aí o tribunal vai para a televisão e diz, olha, estamos com 1.400 obras paralisadas. Olha, a culpa é do próprio tribunal também. A culpa é do município, mas é do próprio tribunal, porque não tem fiscalização. Se for financiamento da Caixa Econômica, é da Caixa Econômica. Se for esse recurso que vem do Tribunal de Contas da União, é do Tribunal de Contas da União, porque todos recebem. A legislação ela não facilita para aquele negligente. O gestor negligente, a legislação não facilita. Então, quem está facilitando são os órgãos de controle e de fiscalização. Ora, se uma prefeitura, se um município, ele vai fazer uma obra que está dentro do seu planejamento, da sua necessidade, da obra estruturante, e no final das contas ela não consegue fazer a obra, a culpa é de um monte de gente aí, porque o dinheiro é público. Aí, como o dinheiro é público, aí joga para o ar. Entendeu como é? Aquilo que ficar em cima, é assim. Então, na realidade, é preciso ter mais cuidado com isso. Acho que as obras públicas, elas devem ser tratadas com todo o respeito, porque aquilo é dinheiro da população. Verdade. Aí, veja, o Calado colocou aqui a questão da emenda parlamentar. Sim. Veja, a emenda parlamentar é uma excrescência do processo da Federação Brasileira. É uma excrescência da Constituição, porque a Constituição diz que o poder executivo é quem executa, o poder legislativo é quem legisla e fiscaliza o poder executivo. Não é o poder legislativo que tem a emenda, o dinheiro para dizer o que tem que fazer, e agora com as emendas impositivas. Isso é uma ameaça à República, à Federação e à democracia. Isso é um absurdo que está ocorrendo no Brasil. Simplesmente é um fato que é único no mundo. Eu já tentei pesquisar onde tinha alguma semelhança disso que está acontecendo no Brasil, no mundo, eu não consegui. Pode ser até que exista, mas eu não consegui. É uma excrescência e um desrespeito à sociedade. Porque quem paga, quem usa esse dinheiro, quem bota esse dinheiro no caixa, é o dinheiro do povo, é o dinheiro do cidadão, da cidadã que trabalha, que está aí. Então como dói, né, doutor? Em época eleitoral, você lê a seguinte manchete: em ano eleitoral, tantos bi são liberados em emendas, porque acaba também se tornando um jogo político, é isso que o senhor está falando. Não em todos os casos, né? A gente não pode generalizar, mas sim, é uma troca também. Você vai lá, olha, entreguei aqui para a cidade tantos milhões. É um foco de corrupção, Natália. Natália. Então, é difícil, né? A gente, enquanto brasileiro, fica assim. Agora, doutor André, eu queria voltar aqui num ponto que o doutor Carlos falou, que é o de pregão. Tem uma história bem recente de outro estado, em que, lá no Rio Grande do Sul, estado onde eu nasci, não aconteceram as enchentes, as chuvas e tudo mais, uma cidade ficou inacessível, porque uma ponte caiu. E aí o governo do estado foi fazer uma licitação, licitou para construir uma nova ponte.
Imaginem a urgência que essa cidade precisa dessa obra, porque está sem conseguir fazer deslocamento. Pronto, venceu então uma empresa esse modelo. Só que a empresa tinha falência decretada. Isso foi visto só depois. E aí você volta e faz tudo novamente. Resumo para vocês, não aconteceu nada até hoje, está na justiça. Então dificulta a vida das pessoas, porque quem precisa daquele serviço. E não é diferente nisso que a gente está colocando aqui. Então vamos lá, hoje, para explicar para o nosso ouvinte como funciona. Quando uma prefeitura, quando um governo do estado quer realizar uma obra, tem que fazer licitação, é pregão? Como é que é isso, doutor? Perfeito. A obra pública decorre de um contrato administrativo. E o contrato administrativo, ele é antecedido por uma licitação, que tem 5 modalidades previstas na legislação específica. Sim. Dentre elas, o pregão. Tá? O pregão eletrônico hoje é a regra prevista na nova lei de licitações, que se consolidou como único marco regulatório das licitações em 30 de dezembro de 2023. Mas são 5 modalidades. O pregão, a concorrência para as obras especiais, tá? Concurso público, o leilão. E, por fim, o que a gente chama de... o leilão, como falei, o concurso público, concorrência, pregão eletrônico, bom, que seja. E daí existem critérios, como o doutor Calado falou, critérios de julgamento utilizados nesses certames licitatórios. Mas vamos destacar, respondendo a tua pergunta objetivamente. A licitação tem por objetivo promover uma ampla disputa. Sim. E essa ampla disputa deve ser promovida com base no que a gente chama de isonomia. Todos que queiram participar do certame licitatório, de uma licitação, de um procedimento de disputa, poderão fazer. E a administração buscará contratar a proposta mais vantajosa para a administração. E não necessariamente, doutor Calado, a de menor valor. Critérios são utilizados, vários critérios, são 6 critérios, dentre eles o menor preço e a melhor técnica, a melhor qualidade na proposta. Mas, em geral, a gente vê o valor sendo o critério de definição, né, doutor? Pois é. É porque, em verdade, para algumas obras, o pregão eletrônico não pode ser utilizado. E aí a administração pública necessariamente terá que utilizar a modalidade concorrência, que pode fazer uso do critério de julgamento menor preço, melhor técnica, ou seja, levando em consideração a qualidade na prestação de serviço, obviamente, qualidade em serviços já prestados pela empresa que foi a vencedora ou que será a vencedora. Mas você falou na circunstância lá do Rio Grande do Sul. E daí o seguinte, como a licitação tem por fim a ampla disputa, observe que a própria nova lei de licitações, que é a 14.133 de 2021, previu hipóteses que afastam a disputa. Dentre essas hipóteses, a calamidade. Tá? Porém, a possibilidade de afastar essa disputa não afasta outras obrigações da administração pública, como, por exemplo, verificar o que a gente chama de habilitação. Os critérios para habilitar aquela empresa. Habilitação fiscal, verificar todas as certidões negativas daquela empresa, se deve para a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, se tem dívidas trabalhistas, previdenciárias, habilitação técnica, saber quem são os responsáveis técnicos para executar uma determinada obra, quem é o engenheiro, quem é o arquiteto, habilitação jurídica, contrato social do CNPJ, sede da empresa e, por fim, obviamente, a qualificação, a habilitação que a gente chama de previdenciária trabalhista. Enfim, esses critérios foram previstos em lei e a administração pública tem a obrigação de verificar antes de assinar contrato administrativo com um determinado fornecedor, ou seja, com um fornecedor contratado, mesmo que a contratação seja direta. E na prática o senhor percebe que isso acontece, que essa avaliação mais criteriosa antes de se assinar um contrato ela é feita? Veja, Natália, não é que seja feita na prática, a gente tem que trabalhar o que está na lei. A lei obriga que seja feito sob a obrigação do gestor sob público, pena né? de cometimento de ilícitos administrativos, sob pena de cometimento de improbidade administrativa, sob pena de, inclusive, cometimento de crime. É ilícito penal, inclusive, tá no Código Penal, entende? Então, não adotar os critérios objetivos previstos em lei, além de ser crime, é improbidade administrativa e é ilícito administrativo. Se for um servidor de carreira, doutor, inclusive pode sofrer um processo administrativo disciplinar. Com certeza. Aí onde vem aquilo que eu estava falando aqui. Os órgãos de controle e fiscalização, porque a legislação ela defende o contribuinte, as pessoas. No momento que ela exige tudo isso, os dados, né? A questão, o cuidado com a empresa que vai para verificar, isso tudo que o professor André está colocando, a legislação diz. Por que os órgãos de controle não agem? Essa é uma questão.
Quer dizer, na realidade, principalmente quando a obra ela vai além de um governo. Sim. Você pode ter uma obra que vai além de um governo. Aqui você tem obras que levam a situações que, na realidade, se não tiver uma fiscalização conjunta de todos os órgãos, Ministério Público, o órgão do Tribunal de Contas, a obra não anda. Você está vendo aí pela colocação do doutor André, do professor André, essa realidade, ela existe. O senhor que está nos ouvindo aqui no programa da Natália, o senhor está sabendo que tem uma legislação que protege o senhor. O que falta é que os órgãos cumpram a sua finalidade. Como tantas, infelizmente, tantas outras vezes no Brasil. Não quer dizer que está tudo errado, mas também que precisamos evoluir muito, né, gente? Sim. Vamos fazer o seguinte, professor, eu vou para o intervalo, eu sei que o professor quer falar, e aí na volta a gente fala mais sobre isso e o ouvinte também participa com a gente. Voltamos já. Voltando com o debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal, hoje a gente fala sobre obras públicas. Se você chegou agora, vem ficar com a gente, se já estava nos acompanhando, que bom, continue por aí, falando daquelas obras que muitas vezes a gente vê que não saem do papel, ao mesmo tempo em que as pessoas precisam tanto do serviço. Professor Carlos Calado, engenheiro civil, integrante do Comitê Tecnológico do CREA. Professor, tem muitas camadas aqui para a gente falar, não é? E o senhor, claro que tem essa responsabilidade também de falar sobre os cuidados, a obra, o projeto. Às vezes pode estar tudo certinho e tudo pronto ali para que aconteça, a obra até começou. E a justificativa de muito gestor público, e aí vale para todos os lugares, é o seguinte: mas bloqueou lá no governo federal. Porque é recurso federal, então o recurso não está chegando, é recurso do Estado. Não tem nada a ver com a prefeitura. A gente que pede as justificativas, que pede nota quando fala de problemas específicos, escuta muito isso. Mas o que as pessoas querem é o serviço, a vaga na creche, a vaga na escola. Bom, dito isso, a gente, quando faz um projeto, professor, a obra está lá, começou, tem gente no canteiro de obra. Não tem já certeza de que o recurso vai chegar? Como é que é isso? Em princípio, tem a certeza que há o recurso. O fluxo de liberação cumpre o que se chama um cronograma físico-financeiro. Então, tem o orçamento, tem um cronograma a cumprir, tem os itens de serviço, tem a fiscalização que atesta que aquele serviço foi feito e aquilo é pago e o fluxo de recursos e o fluxo da obra acontece. Então, a gente verifica que, por que a gente identifica uma diferença tão grande entre uma obra privada e uma obra pública. Então, veja um exemplo de uma obra privada. Aqui, dentro, para ficar no sistema JC, o Shopping Rio Mar, que o doutor João Carlos Paz Mendonça disse, vai ser inaugurado no dia tal, do mês tal, do ano tal. E foi. Ele estava cortando a fita lá no dia. Isso é possível numa obra pública? Fica difícil da gente imaginar que aconteça. São realidades distintas. E nem sempre é pela falta de dinheiro, né, professor? Isso, não é só dinheiro. E aí eu repito, possivelmente o Rio Mar teve um projeto que foi feito com antecedência, que foi orçado corretamente e que foi cumprido rigorosamente, porque tinha fiscalização, tinha acompanhamento, tá certo? E numa obra pública, às vezes, isso não acontece, por várias razões. Não vamos aqui apontar problemas. Aí eu volto, porque a gente falou de legislação, fala de controle, fala de tudo. Mas a gente negligencia algo que, para mim, aí eu vou defender a minha profissão, sim, tá certo? Não só como engenheiro, mas como professor de engenharia, a vida toda, mais de 40 anos e ainda continuo na pós-graduação. Significa dizer o seguinte, a engenharia não é valorizada como deveria. Então, e começa como? Com um projeto. E o que é finalmente projeto? Projeto é um conjunto de informações que você coloca num papel, num documento que vai a campo. E eu costumo dizer, não adianta você ter um PowerPoint bonito, você ter um desenho fantástico, não é? De beleza, se o conteúdo técnico é falho. Então, o conteúdo técnico... E outra coisa, a obra é executada pelas plantas que estão no canteiro de obra. Não é do que está na cabeça do projetista ou de um monte de papel que antigamente ficava numa gaveta e hoje está na nuvem. Então, é o que está lá.
materializado no campo, do ponto de vista de documentos técnicos. Tem que estar tudo escrito, metodologia executiva, a forma como vai ser feito, todas as necessidades para que aquela obra aconteça. Então, eu tive a oportunidade de, no início da minha carreira, vivenciar um estágio profissional no exterior. Então, e eu vi, era um país avançado nessa área, inclusive da que eu fiz, que foi obras em balanço excessivo, em concreto protendido, que era a França, e eu via que se gastava mais tempo fazendo o projeto e planejando. E outra coisa, eu estou falando do longínquo 78, então, desde esse tempo que eu vi lá, que uma obra tinha um projetista, o órgão que contratava fazia um controle de qualidade e a empresa executora fazia o controle dela, porque no final ela era a responsável, não é? Então, e aquilo tinha toda uma etapa de estudo e que você olhava, cada passo que era dado na obra estava seguindo um cronograma, estava seguindo um planejamento com base em um projeto que foi, inclusive, bem feito e foi conferido 2 vezes, tá certo? Por profissionais diferentes. Então, com isso, você tem a certeza de que a chance de sucesso era bem maior. Então, valorizar a engenharia, valorizar o projeto. Quando você vai fazer a obra que não tem um projeto, é um tiro no escuro, é uma incerteza. Você não sabe direito, tá certo? Mas isso acontece assim muito, professor, das pessoas terem o projeto ou a perspectiva, a ideia e não contarem com pessoas que estão ali com seriedade, fazendo um projeto. Às vezes a gente identifica que as pessoas que realmente executam, tá certo? Estão cada vez menos valorizadas em menor número e tem mais gente olhando, dando pitaco, do que fazendo efetivamente. Sabendo de fato tá certo? Então, essa é que é a diferença. Então, quando você tem, de fato, uma fiscalização eficiente, que cumpre o seu papel, e é necessário, tá certo? Quando você tem um bom projeto e tem pessoas no campo que trabalham corretamente, com compromisso, e é evidente o fluxo financeiro acontece, porque senão o carro sem combustível chega um momento não é? Então é preciso ter o combustível, é preciso ter os recursos para fazer a obra caminhar. Quando isso acontece, a gente tem um ciclo virtuoso em que as coisas acontecem e que a gente, infelizmente, isso representa a exceção e não a regra. Verdade. Então, a regra de obra pública hoje não é isso. Quando a gente vê uma obra que cumpre tudo isso corretamente, aí você tem uma exceção, uma boa exceção, tá certo? E a gente tem vários exemplos sobre isso. Teve uma obra recente aí, professor Lécio, que eu passava sempre por aquele trecho, tinha começado a obra. Teve um dia que eu passei, estava pronto, era uma unidade de atendimento, uma UPA. Nossa, nem vi essa obra acontecer, foi tão rápido. E é isso, professor, porque acontece com tanta dificuldade isso de ser ágil, de ser rápido, o serviço já está à disposição, que a gente se surpreende. Porém, por outro lado, também me preocupa quando isso acontece num período eleitoral. Quando nós queremos fazer, enquanto gestor, a entrega, porque a eleição está acontecendo, está rolando, vai ser daqui a pouco. E às vezes eu não entrego totalmente pronta aquela obra. Estou entregando aqui, mas o serviço fica para depois. Então, o senhor que já foi gestor público, trabalha com a consultoria hoje desses projetos, é delicado também isso, não é? Da gente pensar em que a comunidade precisa, mas é ano eleitoral. Como é que fazer esse equilíbrio aí, professor? Natália, é muito difícil a gente encontrar um gestor, lamentavelmente, são poucos, mas que cuide exatamente de fazer aquilo em razão da necessidade do povo. Normalmente a obra nesse ponto que você fala, do aspecto eleitoral, ela já é feita, ela já é projetada para que ela aconteça próximas eleições, porque isso vai dar condições eleitorais. E pior ainda quando é uma obra que vai além de governo. Por exemplo, você veja aqui, nós tivemos os BRTs, a obra dos BRTs, aquelas obras que foram feitas aqui no período da Copa. Sim. E que ainda estão sem ser concluídas. Por quê? Porque não teve o que o professor Calado acabou de dizer aí. Não teve planejamento.
o projeto não foi o projeto adequado, não foi bem feito, Acompanhamento. a responsabilização não foi grande, nem tampouco os órgãos de controle, com um volume de recursos desse, também tiveram a condição de observar melhor. Aí vem uma outra coisa agora que está pior. O que é que está pior? A emenda parlamentar. Porque, veja, o governo hoje, ele tem um orçamento que é aprovado pela Câmara de Deputados, pelo Congresso, aprovado o orçamento. Olha, dentro do orçamento já vai dizendo aquilo que o governo vai gastar e aonde. Ora, e o governo tem políticas públicas para gastar aquilo lá. Ora, se vem depois um deputado, em razão de uma necessidade política eleitoral de um prefeito ou de alguma coisa qualquer, de uma instituição, solicitar recursos esses recursos vão interferir no tipo de investimento do governo, do executivo, o executivo fica prejudicado e a população também. Então, essa é uma realidade que, se não se conter isso, pra você ter uma ideia, o governo Dilma, a influência das emendas parlamentares distribuídas era na ordem de 13, estou arredondando, 13 bilhões de reais. Hoje, são 52 bilhões. Aí você tem uma interferência enorme na capacidade do governo federal, o poder executivo, em realizar Seu executor. as políticas públicas que são necessárias dentro do plano de governo dele. Porque um governo federal, ele não pode, não deve, melhor dizendo, poder pode que eles fazem, mas não deveria fazer investimentos sem observar um distanciamento da necessidade desse investimento. Que isso fosse atingir programas e programas. Existem programas que não param, principalmente na área da saúde, que não param. Na escola, não param. Os investimentos, seja qual for, agora mesmo a moda é robótica, então compra robô para tudo que é lado. Mas os professores que ensinam não são preparados, então o robô não serve para coisa nenhuma disso, é só para tapear. O outro, como é aquele... Tablet. O tablet. Distribui tablet, mas não tem software. Então vai lá o aluno, vai ser. Internet na escola, né? Aí, resultado, isso tudo, você fala, pode não ser obra, mas é serviço público que poderia estar lá dando outra qualidade. Eu volto a dizer o seguinte: essa sua ideia de trazer esse tema para cá, que é um tema que evolui, e é necessário que haja um acompanhamento maior e orientação às pessoas, que as pessoas vão votar agora para vereador, mas muitos votam sem nem saber qual é o real papel do vereador. Então, vai votar depois, daqui a 2 anos, para deputado, sem saber qual é o papel do deputado, qual é a responsabilidade dele. Porque aí, nesse caso, a população termina sendo refém, porque esse pessoal vai ficar aí mantendo-se no poder, observando exatamente esse tipo de coisa que você acabou de dizer, de fazer serviços eleitorais, obras eleitorais, que é simplesmente de fachada. Outra coisa interessante nessa questão, outra coisa que é pior, também fazer a obra e não ter o recurso para manter a obra depois de feita, depois de inaugurada. E em alguma escola não tem dinheiro para contratar professor. Cortar a fita é muito bom. Faz festa, solta fogo, há discurso. E depois disso tem que ter obra. Faz uma praça, mas é importante que tenha manutenção daquela praça. Porque, caso contrário, vai gastar-se muito mais depois. A gente tem muitas experiências aqui de Recife. Aqui mesmo foi feito várias e várias obras, até hoje sem explicar. Ali para Olinda, tinha ali no complexo, depois do Tacaruna, tinha gigantescas estruturas metálicas para pessoas passarem. Nunca passou uma pessoa. Tiveram que depois tirar aquilo. Quem foi responsabilizado? Ninguém. Ninguém foi responsabilizado. E é dinheiro do povo. Sim, tem que ser tratado a sério. É na realidade.
E claro que a gente, lembrando desses casos, o ouvinte vai lembrando também, viu? E vai lembrando de outros momentos. Agora, doutor André Albuquerque, a gente falou muito aqui sobre os dados, sobre situações, sobre orientações e o que tem acontecido. Eu vou reforçar para quem chegou há pouco esse levantamento do Tribunal de Contas do Estado, que foi divulgado em abril desse ano. Então, ok, pode ser que os números tenham evoluído, mas ele é de abril. Fala que são 1.504 obras inacabadas no Estado. Inacabadas. Começou, não terminou, não atendeu ao prazo. E dentro dessas 1.500, 462 estão em situação de paralisação. Falamos aqui sobre a fiscalização. Bom, então, quem deve fiscalizar? Vamos aqui reforçar com o doutor. E outra, qual é a penalidade para esse gestor, seja independentemente da esfera, que não está fazendo o cumprimento dessa obra, da data que foi fixada? Natália, essa temática é de extrema importância, porque, em verdade, o texto constitucional previu, como bem mencionado pelo doutor Laércio, previu a obrigatoriedade do Poder Legislativo, do Parlamento, fiscalizar os atos do Executivo. Porém, uma figura que foi sempre negligenciada, a figura do fiscal do contrato. Esse cara, eu diria assim, vamos assim falar, esse cara, ele está dentro da estrutura da administração pública. Ele vai estar na prefeitura, ele vai estar na estrutura do Estado, ele vai estar na estrutura da União, e ele é um servidor de carreira que vai receber a atribuição de fiscalizar a execução do contrato. Prazo, disponibilidade financeira orçamentária, a apresentação mensal dos documentos que comprovam a regularidade fiscal da empresa que está executando. Inclusive, esse servidor que é de carreira, não necessariamente podem ser vários servidores, ele pode fazer uso de uma contratação, da contratação de uma empresa para proceder com o auxílio. A empresa contratada de engenharia, o senhor falou muito bem da necessidade do engenheiro, do profissional de engenharia, é de extrema importância. Porque se o servidor público de carreira, imaginemos um município pequeno, de 30 mil habitantes, como mencionado pela Natália, que tem lá um servidor de carreira que não é técnico da área de engenharia, mas ele recebeu a atribuição de fiscalizar a execução de um determinado contrato de obra. Então, a prefeitura que vai fazer? Vai contratar uma empresa de engenharia para que essa empresa de engenharia proceda com um auxílio a esse servidor. Ele precisa desse aporte técnico. Ele precisa. Eis aí a importância do profissional de engenharia. O senhor pontuou de extrema importância, eu digo mais. Exatamente. Isso que o senhor mencionou, a nova lei contemplou a importância da figura do projeto, né, do instrumento que nós chamamos de projeto. E nós temos uma etapa que é a etapa preparatória, e nessa etapa a administração pública necessariamente terá que montar um estudo, que a gente chama de estudo técnico preliminar. E nesse estudo técnico preliminar vai constar o anteprojeto, o senhor sabe muito bem o que é, o anteprojeto vai constar exatamente o que vai ser feito, qual é a obra. Uma prévia. Isso. Doravante, será promovido o que a gente chama de projeto básico, ou seja, o que será feito. E, na sequência, o projeto executivo, como será feito. Tudo isso tem que estar pronto antes da publicação do edital. Disponibilidade financeira, orçamentária, ou seja, o resultado tem que ter lá no ETP, no estudo técnico preliminar, qual vai ser a data limite para a entrega da obra. Tudo isso no estudo técnico preliminar. Ou seja, a nova lei de licitações, que se consolidou em 30 de dezembro, ela veio para inovar. E ela está aí vigente como único marco regulatório. Então, o gestor público precisa ficar ligado nessa circunstância. E se não cumprir? Claro que a gente não quer que ninguém saia preso, Muito né? bem. Meu Deus, vamos evitar isso. Mas qual é a penalidade, doutor, antes da gente ir para o intervalo? Muito bem. Ele pode sofrer sanções cíveis, improbidade administrativa, sanções administrativas, processo administrativo disciplinar Pode e até ficar mesmo inelegível, por exemplo. pode ficar inelegível por um período de 8 anos. Inclusive responder às ações penais se o Ministério Público assim propuser. E a fiscalização, só para a gente fechar, fica sempre a cargo, por exemplo, de órgãos assim como o professor Lécio falou, Tribunal de Contas? Não. Quem pode fiscalizar? Quem fiscaliza? O fiscal de contrato, que é um servidor público de carreira da própria repartição, a assessoria jurídica do próprio ente, tá? E também o órgão de controle interno da própria entidade, ou seja, da própria repartição. Bom, além, obviamente, do Tribunal de Contas. Claro, e aí, como a gente já falou aqui, os próprios vereadores, né? Que podem fiscalizar e procurar também os órgãos e denunciar, não é? Eu vou atravessar aqui um pouquinho, mas veja bem, nós temos 500... Um minutinho que eu vou chamar o intervalo, professor, mas pode falar. Não, finalize que daí a gente chama. Nós temos 5.568 municípios no país. 698 municípios no país. Desses municípios, 88% tem menos de 50 mil habitantes. Esses municípios representam mais de 4 mil municípios de 5.
Ele não tem estrutura para isso que o professor André está colocando aí. Tão pouco para atender a essa exigência de calado. O papel do Estado seria esse de auxiliar esses municípios nessa falta de condições técnicas para dar solução para esse tipo de problema. O Estado não faz, não cuida disso. O município precisa ser cuidados em determinadas horas e não recebe esse cuidado. É feito uma criança. Você tem casa, é feita a família, o município é a criança do processo, então tem que ser cuidado. Tem possibilidades, tem frentes, mas a fiscalização de alguma forma tem que acontecer. Uma coisa é certa. Essa coisa de dizer que falta dinheiro, desculpe, não é verdade. O tempo voa, mas a conversa é boa e eu já vou agradecendo aqui aos participantes, lembrando sempre que fica salvo lá no YouTube JC Play a nossa conversa, no site da Rádio Jornal também. E eu vou voltando rapidinho com o André Albuquerque, mestre em gestão pública e especialista em direito administrativo. Obrigada, doutor, pela presença. Até mais. Eu que agradeço pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Prazer, doutor. Carlos Calado, engenheiro civil, integrante do Comitê Tecnológico Permanente do CREA-PE. Um abraço aos amigos engenheiros e ao CREA também. Obrigada, professor. Muito obrigado. Para mim foi uma satisfação muito grande e eu queria só deixar uma mensagem de otimismo. Sim. Eu acho que a gente sempre está caminhando para aperfeiçoar. E é desse debate, é nessa discussão, é na conscientização das pessoas que a gente avança. Muito bem. Lécio Queiroz, consultor para consórcios públicos e gestão pública. Prazer também recebê-lo, amigo. Até mais. Prazer é nosso, Natália, e conhecer aqui o André, rever o meu amigo Calado e mandar um abraço aqui para o Ciro Bezerra, que ele é responsável por eu gostar de microfone. Mas então um abração para ele e em nome dele para todos os amigos radialistas, colegas nesse dia tão especial, Dia Nacional do Rádio. Até amanhã.